E disse Satanás: Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E disse Jesus: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tomo essa escritura, que se encontra em São Mateus 4, para a nossa meditação nesta manhã. E eu gostaria que nós meditássemos em um ponto, que eu definiria assim: não deixe que o diabo roube as suas definições, as suas resoluções, as suas decisões. Não deixe que o diabo, a vida, nem ninguém roube a sua decisão. Seja aquilo que você escolheu, seja a pessoa que você definiu ser. A diferença entre o forte e o fraco não é o tamanho da luta. A diferença entre o vencedor e o fracassado também não é o tamanho da luta. A diferença entre o que vence e o que perde também não é o tamanho da dificuldade, mas é o tamanho da sua definição, da sua decisão. Então nunca permita que o diabo roube as suas definições de vida, aquilo que você estabeleceu. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram transportados para o Egito, eles tiveram que enfrentar uma situação que era a alimentação babilônica, vinho e tudo. E Daniel falou: não, nós não queremos esse tipo de alimento. Nós somos judeus, nós não queremos essas bebidas, nós queremos água. Foi difícil, mas ele se impôs e ele venceu. Quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra, o profeta fala isso na mensagem, creio que é a fé perfeita. O profeta diz: quando Jesus Cristo veio à terra, aqui na terra havia o mesmo tanto de incredulidade que existe hoje, ou mais. Então as pessoas xingaram a Jesus de Beelzebu, de filho bastardo, de todo tipo de nome impróprio. Mas Jesus não se importou nem um pouquinho com isso, porque ele tinha um só objetivo, que era fazer a vontade do Pai. Quando a sua definição é firme, é forte, é definitiva, não existem circunstâncias que te mudem. Uma pessoa decidida, definida, ela é sóbria, ela é honesta, ela é verídica consigo mesma. Você não tem que ser honesto, fiel apenas para com os outros. Você tem que ser honesto, fiel. Antes de você ser fiel com os outros, você tem que ser fiel com você mesmo, consigo mesma. Você deve manter as suas resoluções, as suas definições de pé, firme, sem se importar com o que os outros pensam, com o que os outros acham. O que os outros pensam não é problema seu, não é da sua conta. Você não tem que se preocupar com o que os outros pensam. O homem está destinado a vencer quando a voz que fala dentro dele fala mais alto do que as vozes que estão ao seu redor. Ora,
Deus não se agrada de uma pessoa volúvel, que para onde o vento sopra, ela issa a sua vela. O vento está a favor do leste, então eu vou para o leste. Mas amanhã o vento muda. Não, eu vou para o oeste, acho que é melhor. O povo aqui na roça fala de um tal de guacho. Eu não sei nem que animal é esse. Mas eles dizem que existe um animal chamado guacho aqui na roça, que ele é assim, ele está indo para um lugar, mas quando ele tem uma coceira e ele para se coçar, se coça ali, quando ele para de coçar, ele vai mais ou menos na direção para onde a cabeça dele está. Ele já mudou de rumo, já mudou de direção. Tem pessoas que são assim, elas estão indo em uma certa direção, mas então eles encontram com o palpiteiro. Sabe aquela pessoa que se mete na vida dos outros? Principalmente nas moças. Por que você não corta seu cabelo? Por que você não usa calça? Por que você não corta isso? Por que você não faz aquilo? Às vezes a vontade que eu tenho é de falar para uma moça, né? Quando essa pessoa que vive se metendo na vida, fala, por que você não corta seu cabelo? A vontade que Deus me perdoe, mas a vontade que eu tenho de falar falar para ela, por que você não corta a sua língua? Mas assim, então tem pessoas que elas são volúveis, elas se sentem obrigadas a fazer o que os outros dizem, a pensar como os outros pensam, a achar o que os outros acham. Olha, se Deus quisesse que você pensasse como elas pensam, Deus não teria dado uma mente para você. Ele daria a mente só para aquela pessoa, para você seguir os pensamentos dela. Não, Deus te deu uma mente, um livre-arbítrio, um bom senso, sabedoria, entendimento, e mais do que isso, você tem o que elas não têm. Você tem o que eles não têm. Você tem conhecimento da palavra. E mais do que um religioso que tem conhecimento da palavra, você tem a revelação do que está escrito ali. Você sabe de onde veio, você sabe o que está fazendo aqui e você sabe para onde vai. Como você pode deixar que uma pessoa que não tem nem o ABC queira te ensinar álgebra? Ninguém sabe o que você sabe, ninguém tem o que você tem. E o diabo vai enviar pessoas para tentar roubar as suas definições. Então, eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava em uma seção. Ali era só homens, e eu, sendo um cristão, obviamente, eu não tinha caso com mulheres. E eles riam, zombavam de mim. Aquilo simplesmente era a maneira que o diabo tentava roubar as minhas definições. O diabo tentava, através da zombaria, das críticas, tentava me levar para o adultério através do constrangimento. Eles até mesmo duvidavam, tentava jogar a minha masculinidade em questão, lançando sombras sobre a minha masculinidade, para tentar com isto me induzir ao pecado, ao erro. Coisa que não funcionou, graças a Deus. Então, existem pessoas que são guiadas, dirigidas, constrangidas pelo que os outros pensam, pelo que os outros agem, pelo que os outros dizem. Mas você nunca será uma pessoa bem-sucedida, você nunca será uma pessoa amada, admirada por Deus, se você se importa demais com o que os outros pensam.
Você nunca será nada, você nunca será ninguém, você nunca chegará em lugar algum se você se importa com o que os outros dizem, com o que os outros acham. Toda pessoa bem-sucedida, não importa se é na vida espiritual ou mesmo na vida natural, as pessoas que chegam em um lugar de destaque são aquelas pessoas que tiveram a capacidade de ignorar o que os tolos dizem. Mesmo o Walt Disney, quando ele tinha uma ideia genial e todo mundo criticava, falava que aquilo não ia dar certo, ele falava, então agora eu sei que eu descobri algo genial, porque todo mundo está falando o contrário. Claro, se você segue o que todo mundo diz, você vai para onde todo mundo vai. E eu te pergunto, a grande massa vai para algum lugar? Chega em algum lugar bom? Você já viu alguma pessoa de destaque que pensa como a maioria? Por um acaso, Mateus 7, a partir do verso 13, nos ensina a seguir a maioria? Não, Jesus Cristo disse, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. E porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então não deixe o diabo roubar as suas definições. Não importa que você seja um patinho feio na escola, moça, rapaz. Você se sente constrangido porque você não é igual a ele, igual a ela? Porque você não se veste igual a ele, igual a ela, não se comporta como os viajantes ao inferno? Ora, você é uma pessoa amada por Deus. Se você é uma pessoa amada pelo mundo, você não é amado por Deus. Se você é uma pessoa que segue ao mundo, você não é uma pessoa que segue a Deus. Se você é uma pessoa que se adequa ao mundo, você nunca se adequou a Deus. Então, você tem que fazer as suas escolhas. Você precisa ter as suas definições. O lugar onde você estará daqui a 6 meses, daqui a 6 anos, ou daqui a 1000 anos, depende das escolhas que você faz hoje. Olha, não deixe as pessoas roubarem as suas definições. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe o que é bom, você sabe o que é mal. Se dirija por aquilo, pela bússola que está dentro de você. Não importa que as pessoas te deixem, não importa o que você perca. Entenda isto. Muitas pessoas, ao perderem tudo, a não ser Deus, descobriram e entenderam que, na verdade, a única coisa da qual eles realmente precisavam era Deus. A única coisa que você realmente precisa é Deus, porque Deus te dará tudo mais. É o que Jesus Cristo disse em São Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai te dar tudo de que você precisa, se você ficar com Ele. Olha para a história de Israel. A história de Israel é uma sombra, um paralelo, uma maquete, uma planta do que Deus faria com a noiva. Veja, Israel teve prova? Sim. Teve dificuldade? Sim. Mas Deus sempre cuidou. Quando eles tiveram sede, Deus feriu a rocha, fez brotar água da rocha. Eles tiveram fome, Deus fez cair pão do céu. Deus cuidou
deles. Sempre, olha a viúva de Zarefate, ou Sarepta, dependendo da tradução da sua Bíblia. Ela buscou primeiro a Deus, obedeceu primeiro a Deus. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não secou, até o dia que Deus deu chuva sobre a terra. Então, e quanto aos outros, como é que estava a vida dos outros? Seja decidido, seja definido, entre com toda a coragem, dizendo: eu vou vencer, não vou perder, eu vou vencer. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.